Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula da nossa revisão do ensino médio. Hoje é a aula de Geografia, nossa aula de número 5, antecedentes da nova ordem mundial. Quando se fala em ordem mundial, de que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de períodos históricos com aspectos políticos e econômicos sociais que apresentam fortes vínculos, ou seja, apresentam características comuns de organização. Então, só para dar um exemplo, inicia-se uma nova ordem mundial e termina-se outra quando acontece um fato histórico muito relevante que realmente transforme a forma como que as pessoas vivem no planeta, tanto de politicamente, economicamente, socialmente. É, só para dar um exemplo, né? Quando a gente tem a linha do tempo, a gente tem lá os marcos, né, que determinam a passagem de uma era para outra. Não necessariamente aconteceu aquele fenômeno e já mudou tudo no planeta. Mas existem fatos históricos que realmente transformam. E um deles foi a Segunda Guerra Mundial. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a ordem mundial vigente se transformou radicalmente. Só para a gente ter uma ideia, o centro do mundo, até a Segunda Guerra Mundial, era a Europa. As potências mundiais eram europeias. E aí, após o final da guerra, com as nações europeias completamente destruídas, emergiram duas superpotências mundiais, dois blocos e blocos antagônicos que passaram a exercer a hegemonia mundial, lógico, cada um no seu bloco. Então aí a gente vê claramente que nasce uma nova ordem mundial. O mundo passa a viver completamente diferente do que vivia até a Segunda Guerra Mundial. E você sabe do que nós estamos falando? Nós estamos falando da Guerra Fria, do antagonismo entre Estados Unidos e União Soviética. Mas vamos então entender os antecedentes dessa nova ordem mundial. Vamos entender junto? Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma linha do tempo. A linha do tempo apresenta os fatos históricos cronologicamente, para que você tenha aí uma organização mental, né, das datas. Inclusive, essa linha do tempo está muito bem feita, porque existe a divisão ali de anos, depois a linha vai sendo marcada. Alguém faz uma linha do tempo, pode fazer meio que aleatoriamente, né? Então, quando você bate o olho nessa linha do tempo, você já vê, por exemplo, que o período aqui da crise dos mísseis até a perestroika e a glasnost, que foi o início do final da União Soviética, foi um período maior, né? Então, vamos dizer assim, a escala dessa linha do tempo é perfeita. Então, nós temos ali o início dessa nova ordem mundial da Guerra Fria em 1945, como a gente disse, final da Segunda Guerra Mundial. Aí passam-se 3 anos, em 1948 temos o bloqueio de Berlim. E aí, em 49, nasce a OTAN. O que é a OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte. É uma organização militar, uma organização de ajuda mútua militar, de mútua defesa. O que é mútua defesa? É aquela coisa, se eu ataco um país pertencente à OTAN, eu estou atacando a todos, né? Esses acordos de mútua defesa não é coisa recente aí. Na Primeira Guerra Mundial houveram esses acordos e na Segunda Guerra também, né? Quem não se esquece dos pactos do Eixo e a Tríplice Aliança, né? Em 1955, até que demorou um pouco, a União Soviética deu uma resposta à OTAN,
criando o Pacto de Varsóvia. Então, você deve associar a OTAN ao Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia é a versão soviética da OTAN aqui do Ocidente, que é também um tratado de mútua defesa. Então, aí, em 1961, tem a criação do Muro de Berlim, a construção do Muro de Berlim, que é um marco extremamente importante dessa nova ordem mundial. E por que foi criado o Muro de Berlim? Para evitar a fuga de pessoas do lado soviético para o lado ocidental, para o lado capitalista. Qual que é a ideia do Muro de Berlim? Era evitar a fuga de cérebros. Por quê? Existia a formação do lado comunista, se formava-se ali o profissional, daí depois de formar-se o profissional, simplesmente ia embora, ia ganhar dinheiro lá do lado ocidental. Né? Imagina você formar para a pessoa ir ganhar dinheiro em outro lugar. Né? E dentro da ideia socialista, isso é inconcebível. Então, eles tinham mais oportunidade de ganhar dinheiro para si mesmo, dinheiro privado, enriquecer do lado ocidental. Por isso, as pessoas iam para o lado ocidental. Então, por isso, se cria-se um muro de Berlim com esse fim. Outro fato importantíssimo foi a crise dos mísseis, talvez o momento mais tenso desse período, quando a União Soviética tinha mísseis apontados para os Estados Unidos lá na ilha de Cuba, lá na ilha de Fidel. Então, foi um momento de extrema tensão aí nesse período da Guerra Fria, 62, a crise dos mísseis. Aí tem continuidade e vem a perestroika e a glasnost, que é o início da abertura da União Soviética. Aí a União Soviética começa a abrir, dar mais liberdade para os países que fazem parte da União Soviética. E aí, a partir da perestroika e glasnost, começa-se a ver a fragmentação da União Soviética, os países vão voltando a ser independentes aos poucos, aqueles países que a gente conhece ali do leste europeu, Ucrânia, Bielorrússia, uma série de países ali que formavam a cortina de ferro entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental, o leste europeu e a Ásia, né, que grande parte da Rússia está no continente asiático. E aí, né, nós estamos ali no início da queda, né, da União Soviética, e aí o símbolo maior dessa divisão cai em 1989. 1989, então, cai o Muro de Berlim, cai a União Soviética, e aí nós temos aí como encerrada, né, esse período, essa ordem mundial que foi a Guerra Fria. Aqui nós temos esse mapa mostrando a divisão entre o lado ocidental e o lado oriental, o lado ocidental capitalista e o lado oriental socialista. Você vê aqui os países que fazem parte do que eu disse, cortina de ferro, né? A Polônia, a Tchecoslováquia, a Romênia, a Bulgária. Algo importante aqui é que a divisão da Alemanha, vamos aproximar um pouco.
a Alemanha, né? Ficou dividida em Alemanha Ocidental, que era a RFEA, República Federal Alemã, e a Alemanha Oriental, RDA, República Democrática Alemã. Apesar de ser uma ditadura, o nome é República Democrática mesmo. E uma coisa interessante, a cidade de Berlim, ela não ficava aqui nessa linha que divide as duas Alemanhas. Ela fica, aliás, no lado oriental, dentro desse lado oriental, e havia uma outra divisão, então, aqui dentro da cidade de Berlim. E aqui, ó, está exemplificado aqui, esse traçadinho determina o que era a cortina de ferro. Então, a cortina de ferro dividia os dois lados. Então, aí, Tchecoslováquia, que hoje nem existe mais, hoje temos a República Tcheca e a Eslováquia. Então, vamos voltar lá para o slide. Então, aqui, esse mapa dele está exemplificando quem compunham a OTAN e o Pacto de Varsóvia, né? O Pacto de Varsóvia é a aliança militar entre Estados Unidos e Canadá e a maioria das nações da Europa Ocidental, ou seja, que tem em comum o Oceano Atlântico e estão no hemisfério norte, por isso, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E o Pacto de Varsóvia, que é a grande União Soviética, né, com os países aqui que compunham ali a cortina de ferro. E depois da Primeira Guerra Mundial, sempre tem, depois de uma grande guerra, sempre tem o pós-guerra que mostra uma vontade de evitar uma nova guerra. Depois da Primeira Guerra Mundial, houve uma criação da Liga das Nações para evitar uma nova guerra. A Liga das Nações deu certo? Não deu, não. Por quê? A gente teve a Segunda Guerra Mundial de proporções catastróficas. E muito do que levou a Segunda Guerra Mundial foi consequência dos tratados ao final da Primeira Guerra Mundial, né, que humilharam a Alemanha, botou toda a culpa da guerra na Alemanha e criou esse sentimento de revanchismo no povo da alemão, que foi potencializado depois com a ascensão do nazifascismo e a subida ao poder de Adolf Hitler. Então, muito do que levou à Segunda Guerra Mundial está na Primeira Guerra Mundial, nos acordos do final da Primeira Guerra Mundial, e na Liga das Nações, que não cumpriu o seu dever de evitar um novo conflito militar de proporções mundiais, de proporções catastróficas. Mas aí também, com o final da Segunda Guerra Mundial, houve também esse mesmo pensamento de se criar uma organização, né, de cooperação internacional, e essa organização foi a ONU, Organização das Nações Unidas, que é uma organização internacional que visa facilitar a cooperação em relação ao direito internacional, à segurança global, ao desenvolvimento econômico e social e ao respeito dos direitos humanos e à promoção da paz mundial, né? Qualquer um que tenha essas informações sabe que a ONU, ela não é tão poderosa assim como parece. Ainda há mais interferência das potências econômicas e militares do que a ONU propriamente dito. As potências militares e econômicas que acabam mandando na ONU. Um exemplo é o Conselho de Segurança da ONU, onde você vai ter países ricos ou potências militares. Por exemplo, a Rússia. A Rússia ela está no Conselho de Segurança da ONU. Por quê? Porque ela é rica? Não, ela não é esse ponto. É por causa do seu arsenal militar, por causa das ogivas nucleares que eles ainda têm.
Então, a Rússia tem que ser escutada e eles têm poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Então, então esses membros permanentes, né, que são Estados Unidos, China, Rússia, a França, eles têm poder de veto dentro do Conselho. Então, ou seja, pode todos os países decidir algo, vem uma superpotência dessa e diz, não, vou vetar, não concordo. Né? No exemplo que nós estamos tendo agora é na OMS, né, que é um dos departamentos da Organização das Nações Unidas, onde os Estados Unidos simplesmente falou que vai parar de cooperar com a OMS, né, porque o que a OMS está decidindo não agrada ao presidente Donald Trump. Né, isso mostra o quanto a ONU é frágil e dependente, né, das potências mundiais. Aí dentro dessa briga, né, a China começou a cooperar mais com a organização, a OMS. E aí o Trump já vem com o discurso de que a OMS opera para fins comunistas, né, que a OMS está sendo usada pela China para dominar o planeta, né? E não deixa ninguém tomar cloroquina, né? Então aí o Conselho de Segurança, cuja principal finalidade é manter a paz e a segurança mundial. Possui 5 membros permanentes que eu disse para vocês anteriormente: China, Rússia, Estados Unidos, Reino Unido. São esses. Então, hoje, a Alemanha é a maior potência econômica do continente europeu, mas ela não está no Conselho de Segurança ainda por causa daquelas questões, né, da Segunda Guerra Mundial, né? Mas hoje eu acredito que não haveria problema nenhum em a Alemanha ser membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, né? Então, a gente tem esses três aqui: Estados Unidos, Reino Unido e França, por serem potências econômicas, China e Rússia por serem potências militares, e no caso chinês, hoje, né, ter se transformado numa potência econômica também, né? Só para a gente ter uma ideia, né, praticamente, né, tudo a gente depende da China, né? E a gente está vendo isso bem mais claro hoje com a pandemia do Covid-19, onde praticamente todo mundo tem que recorrer à China para comprar seus produtos, porque tudo que eles conseguem produzir muito e a um custo muito mais barato. Então acabamos muito dependendo da China. Aí abre espaço até para aquelas teorias de conspiração, de dizer que a China que criou o vírus, né, que é alimentada pelo Donald Trump. Só para lembrar, quando a gente fala disso, a gripe espanhola, que foi uma outra pandemia que aconteceu, e naquela época era bem mais difícil entender como se transmitia, tudo, como que se combatia, né, o esquema de saúde não era como o nome gripe espanhola acabou indo de graça para a Espanha, né, porque não foi na Espanha que nasceu. Durante a guerra nasceu nos Estados Unidos, e aí levou-se essa gripe lá, e aí os créditos acabou ficando com a Espanha, né? Quem sabe, né, esteja acontecendo a mesma coisa aí, essa coisa aí de dizer, esse empurra, né? Eu acho que o importante não é ficar botando culpa em um ou outro, mas sim haver uma cooperação mundial, né? O que está acontecendo aí na questão da criação da vacina para o coronavírus, né? Uma coisa é criar a vacina, outra coisa é depois disponibilizar essa vacina para todo mundo. E aí passa pela Organização das Nações Unidas fazer com que essas superpotências, né, contribuam mundialmente, né? Porque imagina, já pensou, uma potência cria a vacina e cobra preços caríssimos para o restante do mundo? Será que os governos africanos vão ter condição de comprar essa vacina? Né? Então, passa aí pela cooperação internacional. E tivemos reuniões, por exemplo, na OMS, né, nessa questão da vacina, e aí, Estados Unidos,
e China não participaram da reunião, né? Isso mostra o quanto acaba a ONU ficando de forma ineficaz frente aos interesses imperialistas. Foi isso, essa aula é uma breve introdução à nova ordem mundial, né? E nós teremos outra aula sobre Guerra Fria. No mais, cuide-se bem, continue estudando e a partir de quando eu for disponibilizando as nossas revisões no formato do Kahoot, vocês vão respondendo e mostrando que sabem tudo. Obrigado, tchau, cuide-se bem.